Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou a Gi e hoje eu vou mostrar para vocês que eu resolvi pintar vidro. Comprei as tintas daquelas que a queima é no forno caseiro e resolvi me arriscar nessas canecas aqui que eu queria dar uma cara diferente para elas. Elas já têm um relevo, um desenho de uma rosa e eu queria colorir essa rosa. Eu já pinto há muito tempo, mas o vidro é muito diferente, então eu queria contar para vocês aqui quais foram as minhas maiores dificuldades e o que eu mais gostei. Então vamos lá, a tinta que eu estou usando é a Decorfix 150, ela aceita queima no forno caseiro e eu vou usar a magenta e a verde. Estou usando um pincel, pelo que eu pesquisei, de cerdas sintéticas são os melhores. Vamos precisar também de um paninho limpo e álcool. Vou usar aqui um potinho com água para limpeza de pincel e a tampa eu vou usar como se fosse um godê. Se você tiver um godê, fica mais bonito que essa tampinha com certeza, mas eu vou usar o que eu tenho em casa. Para quem não sabe, o godê é aquele suporte que os pintores usam para misturar a tinta ou simplesmente para facilitar o manuseio das tintas na hora da pintura. Antes de começar a pintura, a gente vai usar o paninho com álcool e limpar bem a superfície do vidro, porque é importante não ter nada de sujeira para garantir a aderência da tinta. Inclusive, depois de limpar, não coloca mais o dedo em cima da onde vai ser pintado, porque a nossa mão tem gordura, né? Então ela também suja. Se colocou a mão, passa álcool novamente. E aí, para começar, a gente tem que misturar muito bem a tinta. Vou usar o meu falso godê aqui e colocar só uma gotinha de tinta, porque ela rende muito. Vou molhar a ponta do meu pincel e vou começar a pintura. A dica de ouro para todo tipo de pintura é nunca enche demais o pincel com tinta. Pouca tinta em geral já resolve e fica um trabalho mais bonito. E o legal dessa pintura é que, se você não gostou, você pega um paninho com álcool e limpa e começa tudo de novo. Mesmo depois de seco, você pode usar esse recurso. Depois de seco, mas antes da queima, tá? Porque depois de queimar, aí já era. Já seu trabalho está concluído, pode usar, pode lavar, que não vai sair mais. Minha primeira pincelada é que eu não gostei do resultado, então vou começar tudo de novo. Eu já percebi que pintar vidro é mais difícil do que em outras superfícies, porque é muito liso, a tinta escorrega e se você ficar alisando muito a pintura, a tinta ela acaba saindo em vez de espalhando mais. Mas tudo na vida é questão de treino, eu tenho certeza que eu vou conseguir aprender e que se você quiser aí um pouco de treino também, a gente aprende. O que eu já percebi aqui é pinceladas compridas, a gente vai depositando a tinta e sem ficar retocando muito. Estou tentando me inspirar na pintura gestual, que a gente passa a mão livre, faz um gesto com a mão e a pétala fica ali linda e maravilhosa, mais ou menos por aí. Então, explicando melhor o que eu estou fazendo aqui, coloco um pouco de tinta na ponta do pincel, vou lá da pontinha da pétala, depositando tinta e vou apertando o pincel ao longo da pétala para ir espalhando a tinta e abrindo o pincel para que ele fique, para que ele deixe a tinta na peça sem ter que ficar espalhando vai e vem, sem o pincel ir e voltar muitas vezes. Vou pintar aqui o outro lado para você entender melhor o que eu estou fazendo. E nas partes menores, onde não precisa espalhar muita tinta, eu faço movimentos em vírgula.
E assim, de uma vez só, eu já deposito a tinta, já deixo do jeito que eu quero. E eu já percebi que eu tô me familiarizando mais com a pintura em vidro. Não que já esteja perfeita, longe disso, mas que eu já tô começando a entender como funciona, como o vidro tem que ser pintado. Então, o que eu digo para você aí é: se arrisque também, faça, porque aprender a pintar é isso, como tudo na vida que a gente faz, é tentativa e erro. Só vai aprender quem colocar a mão na massa. E o mais legal do vidro é que você pode pintar para aprender, depois pegar um paninho com álcool, pintar novamente, outro paninho com álcool limpando tudo, pinta novamente, até você aprender, até você realmente gostar do resultado que ficou. E assim a gente aprende tudo na vida, tentativa e erro. Terminei de pintar minhas pétalas, então vou usar aqui o potinho com água para limpar o meu pincel, que sim, essa tinta ela é a base d'água, isso é maravilhoso. E secar bem antes de partir para o próximo passo, que é pintar as folhas, tá? Tirei bem a tinta rosa que tinha no pincel e agora tô secando bem o meu pincel antes de começar a pintar. Quando eu falo que eu tô secando bem, eu tô secando muito, gente, não é exagero, porque não pode ter água ali para não atrapalhar a pintura na hora de botar a mão na massa, né? Agora eu vou pegar a tinta verde e vou misturar muito bem para começar a pintar as folhas. E eu decidi usar a tinta aqui na tampa mesmo e nem usar minha tampinha de plástico lá, meu godezinho falso, porque é uma tinta tão econômica que você coloca uma tampinha, uma gota de tinta lá e já é demais, já dá para pintar tudo e sobra. Então, para não desperdiçar, vou usar aqui mesmo para facilitar. Começando a pintar as folhas, um pouquinho de tinta na ponta do pincel. A gente encosta o pincel na pontinha da folha e começa ao longo da folha apertando o pincel, depositando tinta, e assim a gente faz todas elas. Começa sempre com o pincel bem em pezinho e vai apertando ao longo da folha, depositando a tinta. Quero falar com vocês um pouquinho também sobre a tinta. Eu estou usando a Decorfix 150, que foi mais fácil de encontrar aqui por onde eu moro, mas tem também a Acrylex 150. O lojista onde eu comprei me contou que elas têm praticamente a mesma composição, que praticamente é a mesma coisa, mas para mim foi mais fácil encontrar a Decorfix, eu estou usando essa. E eu também adorei as cores da Decorfix, gente, são lindíssimas. Dá uma olhada só nesse verde que eu estou usando e no magenta. São lindas, eu adorei. Toda a cartela de cores dele é linda. E com poucas pinceladas eu já estou me acostumando melhor com a pintura em vidro, então eu tenho certeza que você vai gostar também. Então põe a mão na massa, se divirta. A parte da pintura tá pronta, eu coloquei um paninho aqui dentro da caneca para você ver melhor como ficou. Tá longe de estar perfeita, mas eu gostei muito do resultado, para minha primeira pintura em vidro, então faça aí que eu sei que você vai gostar também. Depois de pintar, você precisa deixar descansando por 24 horas. A queima é feita em forno doméstico. Você coloca no forno desligado, liga na temperatura de 150 graus por 35 minutos. Mas depois que acabar esses 35 minutos, você não tira do forno. Deixa lá no forno até esfriar. Esse passo é importante para completar a queima e para não ter perigo de você se queimar também. Já esfriou e agora eu vou levar para a mesa para tomar um cafezinho na minha caneca nova. E me conta aqui nos comentários o que você achou dessa minha experiência com a pintura em vidro. Eu tô cheia de ideias, doida para fazer outras peças, mas isso é assunto para um próximo vídeo. Beijos!